Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer a correção completa do exame final de Biologia da 12ª classe do ano 2023, nesse caso concreto na sua primeira chamada. Então, antes de começarmos com a nossa resolução enquanto roda a vinheta, peço que te inscrevas no canal caso não esteja inscrito, deixe ficar o seu like, compartilhe também para que os outros estudantes possam ter acesso a esta resolução e fique ligado. Muito bem, indo para a questão número 1 do exame, eles afirmam o seguinte: os seres vivos que apresentam a célula representada na figura 1 são, respectivamente. Então, basicamente, eles apresentaram uma célula aqui e uma sequência de seres vivos aqui nas alternativas. Então, nós queremos saber quais são esses seres vivos que têm a constituição celular desta célula que eles apresentaram aqui. Então, quando tratamos de célula, nós sabemos que existem dois tipos de células: células procarióticas e as células eucarióticas. E dentro das células eucarióticas, nós encontramos também dois tipos de células, que são as células animais e as células vegetais, ok? Então, aqui nós queremos classificar, queremos saber esses seres vivos que aqui foram apresentados. Vamos lá nas alternativas, o que estão a dizer? A linha A estão a dizer que cajueiro e bactérias, ok? Cajueiros, sabemos que é uma planta. As plantas, as células que constituem as plantas são as células vegetais, que consequentemente são as células eucarióticas. Então, as plantas, é lógico que serão constituídas por células vegetais. E aqui nós temos a presença de uma célula, esta aqui é uma célula animal. Se é uma célula animal, é uma célula eucariótica, ok? É uma célula eucariótica animal, Então, as plantas, que é o cajueiro, possuem uma célula eucariótica vegetal, ok? Então, estaria fora só por ter o cajueiro, ok? Então, o cajueiro não possui esse tipo de célula eucariótica animal, possui uma célula vegetal, não está fora. Então, a linha B conseguimos perceber que também tem cajueiro, então estaria fora também. A linha C, o rato é um animal, ok? É um animal, ele possui uma organização celular eucariótica, ou seja, possui uma célula eucariótica e, por sua vez, por ser um animal, possui uma célula eucariótica animal, ok? Então, tá certo para o primeiro animal, para o primeiro organismo. Agora, o segundo, que é uma bactéria, nós já sabemos que a constituição celular das bactérias pertence ao reino procariote, e por sua vez são seres procarióticos nesse caso, e possuem uma célula procariótica, uma célula bem simples, de organização muito simples. Então, esta aqui não é uma célula procariótica, é uma célula eucariótica e animal. Então, por ter bactérias também está fora, não constitui esta célula que aqui foi apresentada. E a opção correta chega a ser mesmo a letra D, que é correta. O rato, que é um animal, tem uma célula, possui uma célula eucariótica, ok? E animal. E a mosca também, por ser um animal, por pertencer ao reino animal, possui uma célula eucariótica animal, ok? Então, a opção correta para o número 1 é exatamente a letra D, ok? Então, vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte: diz, ribossomas são estruturas observadas em células eucarióticas e procarióticas. Muito bem. Qual é a função na célula? Então, nós já sabemos que os ribossomas são produzidos por retículo endoplasmático rugoso, possam-se dizer. E tem a principal função de o quê? Vamos lá, alternativa A. Digestão intracelular. A digestão intracelular é feita pelos lisossomos, então não seria a letra A. A linha B, respiração celular. A respiração celular é feita pelos mitocôndrios, então também não seria. Esta aqui, a linha C, síntese de lipídios, ou seja, a produção de lipídios. Quem produz lipídios são os lisossomos também, ou seja, não são os lisossomos, é o retículo endoplasmático liso, produz lipídios, então estaria fora, ok? Então a letra correta, a opção correta, ou seja, é exatamente a letra D, que é a síntese de proteínas. Se o retículo endoplasmático rugoso produz ribossomas e o retículo endoplasmático também produz proteína, isso implica dizer que os ribossomos também vão produzir a mesma substância, porque estão a ser produzidos por uma organela que produz proteína. Se ela está a ser produzida por uma organela que produz proteína, quer dizer que ela também vai produzir proteínas, ok? Então, a letra correta, ou seja, a opção correta para o número 2 é exatamente a letra D, síntese de proteínas. Vamos para o número 3, diz o seguinte: reações de degradação de moléculas complexas constituem o. Então, quando tratamos de reações que ocorrem no nosso organismo, nós encontramos qual é o mecanismo que faz estas reações. Nós encontramos o metabolismo. É o metabolismo que é responsável pelas reações químicas que ocorrem no nosso organismo. E dentro deste metabolismo, essas reações são para o quê? Qual é a finalidade destas reações? É de produzir energia para o nosso organismo, ok? Então, dentro deste processo de metabolismo, nós encontramos também dois processos que se englobam dentro do metabolismo, que nós chamamos de anabolismo e catabolismo. Anabolismo é um processo que ocorre em pegar moléculas simples do nosso organismo e transformar em moléculas mais complexas, ok? E este processo gera a absorção de energia, porque para juntarmos moléculas simples e transformarmos em moléculas complexas, nós devemos absorver energia, ok? Então, anabolismo é a formação de uma molécula complexa através de moléculas simples. E a questão é
dizer a degradação. Agora vamos para o segundo processo dentro do metabolismo, que é o catabolismo. O catabolismo é o processo de degradação, ou seja, quebra catabolismo, quebra esta molécula complexa em moléculas simples. E nesta quebra desta molécula, libera a energia que estava armazenada naquela molécula complexa, ok? Então, o processo de degradação de moléculas complexas constitui o catabolismo, ok? Anabolismo não seria porque é a formação destas moléculas complexas e o catabolismo é exatamente a quebra destas moléculas complexas, ok? Fagocitose não tem nada a ver, tem a ver com o processo de transporte de substâncias, ok? Na membrana plasmática, eu acho que está dentro da membrana, por aí vai. Ok? Então vamos para o número 4, não tinha quase nada, um exame muito simples, pacífico, ok? Então, quer não dizer que não estava simples, escreva aí nos comentários. Vamos lá. Então, número 4 diz o seguinte: que tipo de fermentação está representada na reação? Então, o que acontece aqui? Nós conseguimos perceber que foi pegada uma molécula de glicose, foi quebrada através da molécula de glicose, foi sintetizada um álcool e liberação do dióxido de carbono e uma certa quantidade de energia. Então, aqui só por formarmos o álcool aqui, o álcool etílico, ou seja, o etanol, é exatamente uma fermentação alcoólica. Então, é uma fermentação alcoólica. Acética é a formação do vinagre, é a formação do ácido acético, posso assim dizer, e a nossa opção correta é exatamente a letra D. Lática eu não sei, é a formação do quê? Do ácido lático, posso assim dizer, simples, isso nem faz sentido, ok? Então a opção correta para o número 4 é exatamente a letra B, ok? Então vamos para o número 5, diz o seguinte: a fermentação lática e alcoólica participa respectivamente na produção. Opa, eu já sei o que a fermentação alcoólica produz. Produz o quê? Álcool, né? Produz álcool. Então, eu consigo perceber que tem que terminar com uma coisa que tenha álcool. Então, se tem que ter álcool, queijo, a linha A não tem álcool, então tem que terminar com uma coisa que tem álcool. Então, na linha A não tem álcool o queijo, tu arriscar, pode ser a linha, ok, iogurte, também não tem álcool isso. Queijo, de novo, não tem álcool, então só pode ser a letra B, mesmo sem saber. Só de saber uma das coisas, malandragem aqui, ok? Então, a cerveja é produzida pela fermentação alcoólica e o iogurte é produzido pela fermentação lática, através da fermentação do leite, nesse caso, lactose, ok? Quebra das moléculas através das bactérias, ok? Então, é a fermentação lática, exatamente a letra B, ok? Então, vamos para o número 6, diz o seguinte, deixa eu dar um pouquinho de zoom. O número 6 diz o seguinte: em fases da meiose ocorre a separação dos cromossomas homólogos em direção a polos opostos da célula, ok? Em que fase, eu não havia lido bem, em que fase da meiose ocorre a separação dos cromossomas homólogos em direção a polos opostos da célula? Então, esta fase, vamos lá, a alternativa está a dizer meiose anáfase 1. É exatamente na anáfase 1 que ocorre a separação. Por que anáfase 1, não anáfase 2? Porque na anáfase 2, o processo da meiose é parecido com o processo da mitose. Então, nós não temos dois cromossomas homólogos. Nós temos somente um cromossoma no centro. Cromossomas homólogos seriam mais ou menos isto aqui. Um cromossoma aqui e um cromossoma aqui. Um cromossoma aqui, ok? Isto é que se chama cromossomas homólogos. Aqui é meiose 1, enquanto que na mitose, na meiose 2, tem que estar verificado um cromossoma apenas no centro. Então, não tem um cromossoma homólogo do lado dele. Seria a separação. Então, como aqui estão a referir a separação de cromossomas homólogos, então tem que ser nesta primeira fase, que é a meiose 1. Se é a meiose 1, então as suas fases têm que ser prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Se fosse meiose 2, anáfase 2, metáfase 2, a telófase por aí vai, tudo 2, ok? Então nós conseguimos perceber que é exatamente na anáfase 1. Anáfase 2 não, e prófase 1 não também, isto aqui prófase também não, tudo não, ok? Então vamos para o número 7, diz o seguinte: a divisão celular representada, vamos lá, a divisão celular representada na figura 2 caracteriza a, então nós já sabemos que vai caracterizar a metafase, porque os cromossomas estão no centro. Só que eles não disseram que se é para dizer a mitose ou meiose, ok? Então, exatamente a metáfase. Era bem assim, era para crianças isso. Então, exatamente a metáfase, porque os cromossomos se encontram no centro. Então, anáfase não, prófase não e a telófase não. Vamos para o número 8, diz o seguinte: nos seres multicelulares, a mitose tem a finalidade de promover, então eles querem uma importância biológica da mitose. Quando falamos de mitose, geralmente estamos a falar das nossas células do corpo, do crescimento das nossas células do corpo, da renovação dos nossos tecidos. Diversas outras, da reprodução sexuada também, dos organismos unicelulares também. É uma das importâncias da mitose. Enquanto quando falamos de meiose, estamos a falar tudo que envolve gametas, ok? Então, genética, tudo que envolve gametas é meiose, formação de células sexuais, gaméticas, por aí vai, é meiose. Então, nós conseguimos perceber logo na alternativa A, está a dizer o crescimento do organismo. Então, é exatamente a letra A, o crescimento do organismo. Produção de gametas, isso é meiose. Recombinação de gametas genética é meiose, porque genética envolve gametas, então logo será meiose. Variabilidade genética, só de falar genética é meiose, então tá fora. Eles querem a
mitose. Tem a finalidade de promover o quê? O crescimento do organismo, ok? Então vamos para o número 9. O número 9 diz o seguinte: as substâncias orgânicas sintetizadas pelas folhas são transportadas para todas as regiões do vegetal, através então, estamos a dizer das substâncias orgânicas sintetizadas nas folhas. São transportadas para o resto da planta através de que tecido condutor? Então, nós estamos a falar do floema, ok? É do floema que faz a condução da seiva elaborada, destas substâncias orgânicas, seiva elaborada, ok? O xilema faz a condução da seiva bruta, ou seja, água e sais minerais do solo ou seja, faz a condução de baixo para cima, enquanto que o floema é de cima para baixo. Por isso que estão a dizer que é sintetizada pelas folhas em cima, então vai fazer a condução de cima para baixo, que é exatamente o floema. Meristema estaria fora, não tem nada a ver, parênquima também estaria fora em tecido, isto também o xilema é aquilo que eu já havia comentado que não seria, ok? Então, número 10 diz o seguinte: o parênquima é o tecido vegetal o parênquima, nós encontramos, quando falamos de parênquima, estamos a falar de tecido de o quê? De armazenamento, né? Temos o parênquima aquífero, parênquima parênquima aquífero reserva água. Parênquima de sustentação não, mas ok. Então, quando falamos de parênquima, exatamente, estamos a falar um tecido de armazenamento, então, armazena substâncias. Eu já estou a esquecer outros tipos de parênquima, eu só estou a me lembrar de parênquima aquífero, armazena água. Ok, é um parênquima de armazenamento. Então, estamos a falar um tecido de armazenamento, armazena várias substâncias, água, sais minerais, por aí vai, ok? Compostos orgânicos, por aí. Ok, substâncias orgânicas. Então, condução também não, seria o xilema e floema. Proteção, temos o subepiderme. Suporte, temos o esclerênquima e colênquima, ok? Muito bem, vamos para número 11. Os íons minerais presentes no solo em concentração elevada entram nas células das raízes através da membrana permeável em gasto de energia sem gasto. Opa, em gasto ou sem gasto? Sem gasto de energia. Estou a ver mal. Então eles querem saber, é por quê? A linha A, por difusão. Vamos lá, eles estão a dizer que os íons dos minerais presentes em solo nesse caso, em concentração elevada, ou seja, de um meio de maior concentração, entram nas células. Nós já sabemos que nas células é óbvio que no solo tem maior concentração, então nas células tem menor concentração, ok? Está a entrar no meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ok? Então, através de membrana permeável, membrana permeável, então estamos a falar de transportes efetuados pela membrana plasmática, possam-se dizer. Então, sem gasto de energia, logo é um transporte passivo, então se é um transporte passivo, logo nós estamos a falar de transporte passivo é dividido em transporte passivo por difusão facilitada, e osmose. Então, a difusão simples e facilitada é aquela em que o soluto passa do mais concentrado para o menos concentrado. E a osmose é a passagem do solvente do menos concentrado, do menos concentrado, neste caso, para o mais concentrado, ok? Então aqui, como estão a dizer que é a passagem de íons minerais, nesse caso que são o soluto está a passar do mais concentrado para o menos concentrado que é na célula. Então aqui estamos perante uma difusão, ok? É exatamente uma difusão aqui. É uma difusão, não fagocitose. Tem a ver com o processo de captura. É um processo, não sei, fagocitose, ok? São transportes, é um meio de excreção, não, por aí vai. Osmose também não seria a passagem do menos concentrado para mais concentrado, ou seja, se saísse da célula para o solo, posso dizer, algo parecido, ok? Então, vamos lá. A linha D também não seria. Então, a nossa letra correta é exatamente a letra A. Para o número 12, diz o seguinte: o processo de absorção da água e dos solutos da raiz é feito por meio é feito da raiz. Então, a absorção da água e dos solutos na raiz é feito por meio mesmo para quem não soubesse, a coifa é o local que é a extremidade que separa a raiz do caule. É a coifa. Então, na coifa, nós nem temos contato com água e sais minerais. O colo não, a coifa não é. A coifa, sim, exato. A coifa é na ponta da raiz, enquanto que o colo é a extremidade que separa do caule e a raiz, então não é também. E é exatamente os pelos absorventes, a nossa resposta. Os pelos absorventes é que absorvem a água e os sais minerais. Não tem mistério isso aqui, quanto a isso. E vasos lenhosos não tem nada a ver também. E vamos para a próxima questão, que é o número 13. Diz o seguinte: em certas circunstâncias, quando a pressão radicular é muito elevada, a água ascende até as folhas, onde é liberada sob forma líquida. Este processo é também conhecido como agutação. Quando tratamos de pressão radicular, quando a água é o processo, quando as raízes absorvem uma grande quantidade de água e ela é liberada nas folhas em forma líquida. Umas gotas começam a sair nas folhas, na forma líquida. Então, esse processo é denominado como gutação. A absorção, não. Está a liberar água. Como é que vai ser a absorção? Evaporação também não. Evaporação é feita nos estomatos, se não estou em erro. Não.
Evaporação não é feita no gistomato. A evaporação eu diria que é a perda de água na forma de vapor, posso assim dizer. Transpiração é que é feita no gistomato, ok? Transpiração sim é feita no gistomato, através das células guardas, quando abrem e fecham, controlam a perda de água nesse caso, é por transpiração. Ok? Então, indo para o número 14, diz o seguinte: o principal fenômeno responsável pela subida da água até as folhas é. Então, o principal fenômeno responsável pela subida da água até as folhas é fagocitose? Não. Não é fagocitose. Fotossíntese? Não. Fotossíntese não tem a função de subir água até as folhas. Não, também. Então, respiração? Não. Respiração pela subida da água até as folhas. Subida. Então, estamos a falar de um tecido. Estamos a falar respiração. Não tem nada a ver com isso de subida. Estamos a falar de um tecido condutor. Geralmente, por mim, eu acho que seria o xilema, né? Subida da água até as folhas. Tecido de condução, ok? Então, seria o xilema. Então, aqui não tem transpiração e perda de água, não é? Não seria a subida de água. Subida de água até as folhas. Responsável pela subida de água até as folhas. Transpiração é a transpiração. Mas ok, eu não sei esta questão, eu não sei qual é a resposta, mas por mim, se eu estivesse a fazer exame, eu iria marcar a letra D. Transpiração, subida de água até as folhas. Transpiração, ok? Mas transpiração é um processo de perda de água. Ei, cara, não, eu acho que não iria marcar nada. Então, também iria arriscar transpiração. Mas caso tu tenhas uma resposta credível, sei lá, talvez eu esteja perdido. Não estou a achar qual é a resposta, mas por mim eu acho que seria esse dilema, né? Mas caso tu tenhas a resposta certa para esta questão, escreve aí nos comentários também. Quero ver, eu não sei qual é a resposta correta, ok? Então escreva aí, é uma troca de conhecimento, ok? Então pode escrever aí nos comentários para a resposta do número 14. Eu não achei uma resposta que me convencesse eu a colocar aqui, ok? Então vamos para o número 15. O número 15, então eu acho que o número 15 está a dizer o seguinte: as plantas realizam diversos processos em que absorvem e eliminam água de seu organismo. Um desses processos é chamado de transpiração, que se caracteriza pela absorção. Não. Absorção de água na forma gasosa também não. Absorção de água na forma líquida também não. Não é absorção, é perda. Se é transpiração, está a perder água. Então, perda de água na forma gasosa também não. Perda de água na forma líquida, ok. Perda de água na forma líquida, isso é gutação. Perda de água na forma gasosa. Perda de água na forma gasosa. Eu não diria que é evaporação. Perda de água na forma... É isso, sim. Vai perder na forma gasosa, porque não sai na forma líquida. Perda de água na forma líquida é gutação. Então, a gutação é devido à pressão radicular. Então, eu não sei se não vou cometer cagada aqui entre essas duas opções. Perda de água na forma líquida, mas é perda de água mesmo, na forma líquida. Transpiração é perda de água na forma líquida, cara. Então, fico com letra D, não na forma gasosa, ok? Muito bem. Então, essa questão número 15. 14 e 15 tem problemas. Eu não sei, mas 15 não tem problema. Eu é que tenho problemas. 15 não tem problemas, eu é que tenho problema. Muito bem. Caso eu esteja errado, mas não estou errado. É isto, é perda de água na forma líquida. É a letra D. Então vamos para o número 16. Qual dos processos garante a síntese da matéria orgânica? Então, quando falamos da síntese da matéria orgânica, estão a dizer fermentação. Fermentação não é errado. Fermentação, nós quebramos a molécula de glicose, transformamos em o quê? Formamos um álcool e depois liberamos uma certa quantidade de CO2 e produzimos uma certa quantidade também de energia. Fotossíntese é exatamente a fotossíntese, porque nós reagimos o CO2 mais o quê? A água e formamos a glicose, 12HO6. E uma certa quantidade de O2, oxigênio. Então, liberamos oxigênio. Então, nós estamos a sintetizar uma matéria orgânica, nesse caso que é o composto orgânico, a glicose. Então, por isso que eu estou a dizer que é a fotossíntese. Respiração também não tem nada a ver, transpiração também não, ok? Então, vamos para o número 17. Vou ter que apagar aqui. Esta parte tem que apagar. Diz o seguinte: o oxigênio liberado no processo de fotossíntese provém da molécula de água. Provém da molécula de água, ok? Nós quebramos a água, o hidrogênio vai para formar a molécula de glicose e nós liberamos o oxigênio que provém da água, ok? Então, aqui dióxido de carbono também não vem dióxido de carbono. Da glicose é a substância formada, monóxido de carbono nem participa, então não estaria fora. Então, vamos lá. A fase escura, número 18, a fase escura da fotossíntese caracteriza-se por fotofosforilação acíclica. Se estamos a falar da fase escura, nós sabemos que a fotossíntese tem duas fases, escura e clara. Pode ser chamada de fase química e a fase fotoquímica. Então, quando estamos a falar de foto é luz. A fase escura não precisa de luz, ok? É na ausência de luz. Então, percebemos que na linha A está a dizer fotofosforo, tá fora. Fotofosforo, envolve luz, então tá fora. A linha B, fotofosforo, também tá fora, envolve luz. Aqui, a linha C está a dizer fixação do dióxido de carbono. É exatamente isso. Fixação do dióxido de carbono ocorre na fase
na fase escura, ok? Caracteriza-se pela fixação do dióxido de carbono. Nós fixamos o dióxido de carbono e liberamos uma certa quantidade de glicose, ok? Enquanto que na fase clara nós fixamos a água e liberamos oxigênio. E se nós liberamos oxigênio, quebramos a água, fizemos a fotólise da água através da luz e liberamos oxigênio, aquele hidrogênio que estava na água é transportado por uma cadeia transportadora de, eu não sei, de eletrões, por aí vai, para a fase escura. E aquele hidrogênio que foi transportado da fase clara para a fase escura, através desse caminhãozinho que carrega hidrogênios, vai se juntar com aquele dióxido de carbono que nós fixamos na fase escura, se junta com aquele hidrogênio que foi trazido da fase clara e vai formar a molécula de glicose. E é onde nós liberamos a molécula, onde nós produzimos, sintetizamos a molécula de glicose. E aí na fase escura onde ocorrem essas reações, né? Então, aqui produção de ATP e hidrogênio também estaria fora, e oxigênio também estaria fora. E vamos para o número 19, diz o seguinte, opa, eu não sei o que está... ok. Então, o número 19 diz o seguinte, qual é a molécula produzida na fase luminosa da fotossíntese? Opa, eu já comentei ao tentar explicar o número 18. Então, na fase luminosa é a fase fotoquímica, ou seja, a fase clara, nós produzimos o quê? Produzimos oxigênio, ou seja, nós quebramos a molécula de água através da luz, fotólise da água, e nós liberamos o oxigênio. Liberando o oxigênio, nós transportamos o hidrogênio que estava com a água para a fase escura para produzirmos a glicose. Então, vamos lá, dizem o quê? Estou a dizer o quê? Qual é a molécula produzida na fase luminosa? Não seria a molécula, ok? Água está fora, não é água, nós quebramos a água na fase clara, glicose nós produzimos na fase escura e nitrogênio não participa em nenhuma das fases e é exatamente o oxigênio que nós produzimos na fase clara, ou seja, a fase luminosa, ok? Então vamos para o número 20, diz o seguinte, na fotossíntese a fixação de dióxido de carbono ocorre no... A fixação do dióxido de carbono ocorre no... Opa, nós já dissemos que a fixação do dióxido de carbono ocorre onde? Ocorre na fase escura, já cansamos de cantar isso, então vai ocorrer na fase escura. Então aqui, ciclo de enxofre não, ciclo de Krebs não, exatamente na fase escura. A letra B, fase luminosa é a fixação da água, né? Nós quebramos, não é fixar água também. Acho que posso chamar de fixar água. Quebramos a água e liberamos oxigênio, ok? Então vamos para o número 21, diz o seguinte, a intensidade luminosa, a concentração de CO2 e... Então aqui estamos a dizer o que? Luz, e temos o que? CO2 e temperatura. São fatores que influenciam na fermentação. Não, na fermentação nem precisamos de luz. Fotossíntese precisamos de luz, precisamos de CO2, precisamos também da temperatura em que vai estar, então, exatamente a fotossíntese, ok? Glicose não tem nada a ver, respiração também não precisamos de luz para ocorrer a respiração. Então vamos para o próximo número, que é o número 22. O número 22 diz o seguinte, quais são os animais que apresentam o sistema digestivo completo? O sistema digestivo completo. O sistema digestivo completo, ok, gafanhoto apresenta sim um sistema digestivo completo. Minhoca apresenta sim, peixe apresenta, opa, gafanhoto pertence à classe dos insetos, ok? Nesse caso que são os artrópodes, então apresenta o sistema digestivo completo. Minhoca são os anelídeos, então apresentam também o sistema digestivo completo. E peixes são os cordados, né? Os cordados, são os cordados, por aí vai. Peixes pertencem à classe dos cordados. Ok, não sei. Não, sei, pertence sim. Está então dentro dos vertebrados, não cordados, vertebrados nesse caso. Então, peixe é um vertebrado e sapo também é um vertebrado. Então, possuem sistema digestivo completo. Então, já estávamos a marcar logo a letra A, que é o nosso gabarito. Vamos analisar a letra B, está a dizer que gafanhoto possui hidra. Epa, hidra pertence ao filo dos quinidários. Os quinidários não têm nenhum sistema, são os mais simples. Espongiários, pior. A letra C está a dizer planária. Planária pertence ao filo dos plantelmitos. Então, também... Por ter planária está fora. Gafanhoto possui, abelha possui, sapo possui, só por ter planária. Então aqui também tem planária, logo estaria fora. Então vamos para o número 23. Diz o seguinte, o estômago dos animais ruminantes é constituído por... Muito bem, é uma questão, ok, estômago dos animais ruminantes. Então o que serão os animais ruminantes primeiro? Animais ruminantes são aqueles animais em que fazem o quê? São herbívoros nesse caso, né? São herbívoros, sim. Aqueles em que comem, ou seja, ingerem o seu alimento, depois de chegar ao estômago, o alimento retoma de novo para a boca e remastigam de novo, ou seja, comem de novo o mesmo alimento, tipo para reaproveitar os nutrientes provenientes daquela... que nojo mesmo. Depois do estômago, comem, ou seja, ingeram o alimento numa primeira fase, vai para o estômago. Depois o alimento, eles podem, eu não sei como é que é esse processo de retomar o alimento, Como é que fazem isso? Eu não sei como é que se chama esse processo em que o alimento retoma de novo a boca para poder ser remastigado novamente, para poder tirar. Então nós estamos a falar dos animais, eles querem saber o quê? O estômago, o estômago, ok. Então, na verdade, nós já sabemos que o sistema digestivo é composto por boca, faringe, esôfago, estômago. Então, para esses caras ruminantes, o que nós temos? Primeira coisa, eu sei que os ruminantes são os mamíferos. São os mamíferos, nesse caso são os herbívoros, são todos herbívoros. Agora, perceba uma coisa, eu estou a ver uma coisa aqui,
que me chamou a atenção. Moelas. Moelas é uma estrutura que apenas contém nas aves, assim como o papo. Então, se tem moelas, nós não estamos a falar de aves, estamos a falar de herbívoros. Então, eu estava a arriscar tudo que tem moelas. Moelas, estragou essa resposta. Aqui também tem moela, eu retiro. A letra C também tem moelas, então eu tiro. Então, a letra correta que ficou é exatamente essa. Eu sei que ruminantes são herbívoros, então herbívoros não têm moelas. Então, se não tem moelas, isso implica dizer que o estômago dele não é constituído por moelas. Exatamente, é constituído por pança, eu não sei o que é, barrete, pança ou... Eu acho que é rumen que... Pança ou rumen, é isso. Pança ou rumen, porque o estômago dos ruminantes, nós temos esôfago, a boca, faringe, esôfago, depois, para eles, para nós temos estômago, para eles tem pré-estômago, e dentro deste pré-estômago nós encontramos estes elementos aí, que é o pança, o barrete, o folhoso, não sei como é que se chama isso, ok? Então a nossa alternativa correta é exatamente a letra D, ok? Então vamos para o número 24, diz o seguinte: quais os animais que apresentam pâncreas e fígado? Barata não apresenta pâncreas, então eu já estava a arriscar, porque pertence ao filho dos artrópodes. Camarão, também não, é um artrópode, camarão. Minhoca é um anelídeo. Se é um anelídeo, sistema digestivo completo, papapá, mas também não possui pâncreas, porque tem umas células específicas que fazem a excreção dele, ok? Qual é a função do fígado? Não é de filtrar quase tudo, manter o equilíbrio do corpo e filtrar o sangue para poder selecionar, retirar aquelas substâncias tóxicas que contém no sangue e eliminar, ok? Então, para a minhoca tem um órgão específico. Eu acho que é célula. Não, é feito por protonefrídeos ou metanefrídeos. Protonefrídeos são os plantelmintes, são os protonefrídeos. Então, para a minhoca é metanefrídeos. Então, também estaria fora, ok? Por ter minhoca. Minhoca não tem pâncreas, mas sim tem umas células especializadas para fazer este desempenho que o fígado faz, ok? Então, a nossa opção correta seria exatamente o sapo, que de fato é um vertebrado, e o peixe também é um vertebrado, tem essas duas coisas, pâncreas e fígado, ok? Muito bem, vamos para o número 25, diz o seguinte: observe a figura 3. Os números 1 e 5 apresentam respectivamente. Então, eu não sei se esta figura está bem desorganizada, mas por mim, primeira coisa tem que ser boca. Então, se está a falar de 1 e 5, eu já sei, já tenho muito bem noção que tem que começar com boca. Se tem que começar com boca, já tiro isto aqui. A linha C e D já foram, porque começou com papo, tá fora. Boca, muito bem, boca. E depois seria boca, faringe, esôfago, estômago e intestino. Então, a quinta coisa tem que ser intestino. Então, vamos para a linha B. Exatamente a linha B. Boca, estômago, não. Eu não sei se esses números estão organizados. Se estão desorganizados, cometi cagada aqui. Então, se estão organizados, eu não sei onde é que está o 1, onde é que está o 2, não sei aqui como é que organizaram, mas ok. Então, a resposta provável aqui só pode ser boca e intestino delgado nesse caso, ok? Papo quem possui são as aves, né? São as que possuem papo, possam-se dizer. 26 está a dizer o seguinte: a respiração dos mamíferos é... nossa respiração nem preciso dar volta. Traqueal não seria... Este aqui seria para... branquial, né? Branquial seria para os peixes. Cutânea seria para as minhocas. Pulmonar é exatamente a nossa respiração. Nós respiramos por pulmões. Traqueal são as aves, né? Que fazem a respiração traqueal. Ok? Vamos para o 27, está a dizer o seguinte: na figura 4, o animal que utiliza a traqueia como meio de trocas gasosas é... Opa, eu disse o quê? Traqueal são o quê? São os artrópodes, né? São os insetos. Então, logo de primeira, se é isso que eu disse no número 26, né? Não sei se disse uma outra coisa, já esqueci o que eu havia dito a respeito do comentário da letra D, respiração traqueal, se eu disse que são os artrópodes. Então, aqui nós conseguimos perceber que o 1 aqui, o animal 1, eu acho que esse cara aqui é um mamífero, não sei, fica tipo tartaruga, uma coisa assim, não está bem visível, mas ok. Então é um mamífero, se é um mamífero, a respiração dele é pulmonar. Se é pulmonar, aqui querem traqueal. E este cara aqui eu consigo ver que é uma borboleta, se é uma borboleta é um inseto, pertence à classe dos artrópodes. Se é a classe dos artrópodes, possui uma respiração traqueal, ok? Por traqueias. Então, é exatamente o animal número 2. Esta aqui é a estrela do mar, possui uma respiração braquial. Eu acho que é isso, braquial, por estar na água. Braquial. E este aqui são fungos, eu acho que não estão inclusos na nossa classificação. Ok? Então, vamos para o 28, está a dizer o seguinte: existem animais que não possuem órgãos ou sistemas especializados para trocas gasosas. Qual é o animal que absorve oxigênio e elimina dióxido de carbono por difusão? Então, nós já sabemos que a aranha tem um sistema respiratório completo. Pertence ao filho dos artrópodes. Então está fora. É um aracnídeo. Aqui, barata também pertence ao filho dos artrópodes. Tem um sistema respiratório completo. E aqui, esta ostra. Ostra pertence ao filho dos
moluscos, né? Pertence ao filo dos moluscos e faz parte da classe dos... Como é que é? Não sei se são cefalópodas, mas acho que são não, bivalves. Não, não são bivalves. São cefalópodes, posso assim dizer. Que dentro dessa classe aí nós encontramos o polvo, o mas o que? Eu fixei polvo, por aí vai. Então, isso aqui é um molusco. Se é um molusco, tem um sistema respiratório também completo. Então, o nosso gabarito é exatamente a letra D, que é a planária, que pertence ao filo dos plantermites, que praticamente não tem nenhum sistema. Não é um animal simples. Plantermites não tem sistema respiratório. Então, não tem nada. Eu acho que só tem sistema... por aí. Não tem sistema respiratório esse cara aqui. Então, tudo ele faz por difusão. A respiração dele faz por difusão, ok? Então, vamos indo para o número 29, diz o seguinte: qual é a superfície respiratória das aves? Aves, nós sabemos que por brânquias são os peixes, pele cutânea, que são as minhocas, traqueias, nós sabemos que são os artrópodes, insetos. Então, é o quê? Pulmonar, por mais que tu não soubesses. Mas é óbvio que você sabe que as aves fazem respiração pulmonar, ou seja, tem pulmões. Ok? Então, indo para o número 30, diz o seguinte: nos alvéolos pulmonares, o sangue liberta e absorve respectivamente. Então, liberta o quê? Liberta dióxido de carbono, ok? E absorve o quê? Nós absorvemos oxigênio, ok? Então, nós absorvemos oxigênio e liberamos dióxido de carbono. Então, logo a sequência está a dizer que liberta, então tem que começar com liberta, tem que começar com oxigênio. Tem que começar com oxigênio nada. Ele está a dizer liberta e absorve, então tem que começar com CO2, liberta e absorve oxigênio, ok? Então, a sequência é essa. CO2 e O2. Então, está exatamente na letra C, ok? Água não participa das nossas trocas gasosas. Esta ordem está errada. E aqui também água não participa. Muito bem. Depois vamos para o número 31. Diz o seguinte: o ar inspirado é caracterizado pela elevada concentração de o ar inspirado. O ar inspirado. Estamos a expirar. Ok, se estamos a inspirar, estamos a absorver o oxigênio. Estamos a absorver o oxigênio. Por que estamos a absorver o oxigênio? Porque no nosso organismo tem uma elevada concentração do CO2, do dióxido de carbono. Estamos a absorver o oxigênio para poder equilibrar as nossas trocas gasosas. Possam-se dizer que é basicamente isso. Então, absorvemos oxigênio para equilibrarmos a nossa respiração. Absorvemos oxigênio e liberamos o CO2. Então, isso deve ser elevado à concentração de CO2. Precisamos do oxigênio para equilibrar. Então, é exatamente a letra D, ok? Dióxido de carbono. Vamos lá, número 32 está a dizer o seguinte: qual é a função dos leucócitos? Então, leucócitos, nós temos 3 células. Quando tratamos de sistemas imunológicos, temos as plaquetas. Sistemas imunológicos, é isso? Não, células sanguíneas, sim, isso são células sanguíneas. Sistemas imunológicos, é isso que nós encontramos aqui, são os glóbulos brancos, né? Que são responsáveis pela defesa do nosso organismo, que também são chamados de leucócitos. Então já dei a resposta. Então, coagulação sanguínea não pode ser, porque essas seriam as plaquetas. E aqui, defesa do organismo é exatamente a função dos leucócitos. Produção de glicose, isto aqui eu acho que seria insulina, também não é uma célula. Eu acho que é o que? Insulina, né? Mas o que? Acho que é uma hormona, posso-se dizer. Insulina não é uma hormona, é uma substância que reduz a quantidade de açúcar, né? Produção de glicose? Não, também nem seria insulina. Estou a falar aqui besteira, cagadas aqui. Não é produção de açúcares, então seria cagada. Vamos lá. A letra D está a dizer transporte de oxigênio. Transporte de oxigênio tem a ver com glóbulos, coagulação. Transporte de oxigênio, acho que são glóbulos vermelhos. Transporte de oxigênio, mas o que importa é já encontramos a resposta correta. Vamos lá, número 33 está a dizer: os rins, para além da sua função excretora, contribuem para a manutenção do equilíbrio. É exatamente, porque os rins também produzem hormonas, ok? Então, se produzem hormonas, manutenção do equilíbrio endócrino. Endócrino, quando vem endócrino, quer dizer que este endócrino tem a ver com hormônios, porque sistema endócrino produz o quê? Hormônios. Então, o rim também tem uma grande função de produzir hormônios. Mas também tem uma grande importância como é que estimula a produção estimula na manutenção da constituição, da produção sei lá, faz metabolismo, bababá, por aí vai, bababá, metabolismo do organismo, mas não faz metabolismo dos açúcares. Barbaridade. Então, metabolismo das proteínas também não, né? Não tem essa função. O rins, ele absorve, filtra o sangue e tira substâncias tóxicas, ok? E depois excreta aquelas substâncias. Por isso que está a dizer, além disso, também faz o quê? Então, ele faz isso. Composição. Eu acho que eu já li uma vez algo que dizia que o rim, mas não, é isso, é manutenção. Eu fixei que ele faz sim ele estimula a produção de hormônios. Então, se o rins produz hormônios, quer dizer que
ele também faz a manutenção do equilíbrio endócrino, porque o endócrino, o sistema endócrino é quem produz hormônios. Então, se o rins produz hormônios, isso implica dizer que ele faz a manutenção desse sistema que produz esses hormônios, ok? Muito bem. Então, vamos para o número 34, que diz o seguinte. O número 4 diz o seguinte. Número 4 diz o seguinte. Os órgãos de excreção da minhoca, gato e formiga são, respectivamente. Opa, eu sei de quem é aqui. Malandragem vou usar. Eu sei de gato, o órgão de excreção de gato é rins. Então, no meio são 3 elementos, né? São 3 organismos. Minhoca, gato e formiga. Então, no meio tem que ter rim. Onde é que tem rim no meio? Aqui não tem rins no meio. Aqui está a dizer células flamas, metanefrídeos e rins. Opa, rim está no fim. Aqui está a dizer célula flama, protonefrídeos. Tem que ter rins no fim. No meio da frase. Porque quem excreta por rins é gato. É um mamífero. É um vertebrado. Então, aqui está a dizer metanefrídeos, rins. Opa, rins está no meio, depois túbulos de Malfig. Então, exatamente a letra C. Risco esse aqui porque rins está no fim também. Então, metanefrídeos é exatamente o órgão de excreção da minhoca e o rins é exatamente o órgão de excreção do gato e a formiga, como trata-se de um inseto e o inseto está na classe dos artrópodes, tem como órgão de excreção túbulos de Malpighi. Isso nós já sabemos, já temos conhecimento nisso. Indo para a próxima questão, que é o número 35, diz o seguinte... Opa, vai ficar sem carga. Mas não estragou nada. Então, indo para o número 35, diz o seguinte. As estruturas excretoras dos plantelmintes são... Plantelmintes são as planárias. Então, planárias, vamos lá. Metanefrídeos, olha só, aquela questão que nós fizemos. Metanefrídeos são o quê? São as minhocas. Então, eu já estava a arriscar este cara aqui. Metanefrídeos são minhocas. Nefrídeos tem a ver com metanefrídeos. Nefrídeos, eu acho que metanefrídeos produz um órgão chamado nefrídeo, ou seja, tem a ver com metanefrídeos, nefrídeos, ok? Então, é lógico que não produz também. Tem a ver com metanefrídeos. Então, eu acredito que este órgão, nefrídeos, a minhoca também produz. Por quê? Pode estar incluso dentro do metanefrídeos. Pode ser um dos conjuntos de metanefrídeos. E aqui, túbulos de Malfig são os artrópodes. Estou a dizer de planária aqui. Então, é exatamente a letra A, que eu não sabia, mas agora já sei, que é a célula flama. Mas, na verdade, os plantelmintes têm como órgão de excreção os protonefrídeos. Os protonefrídeos é como órgão de excreção, através da célula flama, ok? Indo para o número 36, diz o seguinte, observe a figura 5. E os túbulos... observe a figura 5. Depois vem os túbulos de Malpighi, rins, protonefrídeos... protonefrídeos já fizemos lá, são planárias. E metanefrídeos são... metanefrídeos. Metanefrídeos, eu não vejo nenhuma minhoca aqui, mas ok. Vamos lá desmistificar isso. Eu tenho aqui que é inseto, então tem que ser túbulos de Malpighi. Então tem que começar com túbulos de Malpighi, porque aqui a sequência é túbulos de Malpighi, rins. Então, estamos a dizer que este camarada aqui é exatamente o nosso representante de túbulos de Malpighi. Então, se é a sequência túbulos de Malpighi, rins, a nossa sequência tem que começar com 1. Começando com 1, eu já estava a eliminar a letra C, porque começou com 2. Já estava a eliminar a letra D, porque começou com 2. Fico com A ou B. Agora, a seguir vem quem? Rins. Quem tem como órgão de excreção rins? Já fizemos lá atrás. É exatamente as aves. E eu estou a ver um pássaro aqui. Esse pássaro é uma ave. Então, tem que vir 1, a seguir depois 4, que são os rins, que representam o pássaro. Então, logo, só exatamente a nossa resposta à letra B. Porque é a única que vem 1, depois a seguir vem 4. Logo, já estávamos a arriscar a letra A, porque vem 1 a seguir 2, e não pode, tem que ser 1, 4, ok? Então, as planárias é o 3, que é o protonefrídeos, então logo conferindo a sequência, vem 3, depois vem no fim, este cara aqui, eu não sei quem é, minhoca, não, é um cara, não, caracol, exato, é um caracol. Também tem como órgão de excreção metanefrídeos. Acho que é isso, sim, moluscos, enfim. Tem isso. Então a sequência é essa, é a letra B, a resposta. Depois temos o número 37, diz o estrogênio, que desenvolve e mantém os caráteres secundários, sexuais secundários femininos, é produzido na glândula endócrina. Caráteres secundários femininos. É lógico que vai ser produzido nos folículos, folículos ovarianos, né? Nos ovários, por tratar-se de mulheres. Estrogênio é produzido nos ovários. É a única coisa aqui que é parecida aqui. Ovários, ok? Então, hipófise não. Na hipófise, eu acho que lá na hipófise nós encontramos quais hormônios? Nós encontramos LH, LFH, GH, babá, de crescimento. Nós sabemos que LH é hormônio... LH, sim. Hormônio luteinizante. E temos LFH. LFH ou L... Como é que se chama aquele hormônio? Tu a esquecer a sigla. LF... Não. FSH, exato, FSH, hormônio folículo estimulante. São hormônios produzidos na hipófise, então não pode. No pâncreas nós temos aquilo que chamamos de um hormônio, não sei, tripsina ou pepsina, por aí vai. Não sei se não vou cometer cagadas aqui, mas lá onde produzimos, no pâncreas produzimos a insulina, né? A tiroides nós encontramos hormônios de o quê? Já nem me recordo nos tiroides. Mas, caso de recorde, vou descrever aí. Nos tiroides encontramos hormônios XY.
38 diz o seguinte, o órgão que secreta a hormona prolactina é o... Então, o hormônio, a hormona que secreta isto é exatamente a hipófise, na letra A. Porque na hipófise, onde nós produzimos a prolactina. A prolactina é basicamente... como é que é? Prolactina tem a ver com síntese de leite. Síntese de leite através da lactose. Síntese da lactose, não sei, de leite, por aí vai. Ok? Então, é a hipófise que produz isto e secreta a mesma hormona, ok? Produz e secreta. Hipófise nós já sabemos que está antes do pâncreas, né? Então, vamos lá. E aqui está a dizer pâncreas, está fora. Até estava a dizer pâncreas, estava a comentar de pâncreas enquanto colocaram aqui. Para tiroides também não, bababá. Tiroide também apareceu aqui, eu nem sei, já esqueci essa função de tiroide. Mas é uma hormona. 39 está a dizer o seguinte, qual é a hormona que estimula o corpo amarelo e ovulação? Então são dois hormônios que têm a ver com isto aí de ovulação, de ciclo menstrual. Temos duas hormonas folículo estimulante e temos hormona luteinizante. E aqui, eu estou a ver aqui que colocaram uma das coisas, luteinizante. Não colocaram hormona luteinizante, mas é isso. Se colocassem folículo estimulante também iria marcar. Então exatamente a letra C, a resposta desta questão, ok? A letra C, luteinizante, é a hormona que estimula o corpo amarelo e a ovulação, ok? Adrenalina não, adrenalina sobe por aí vai, são adrenalinas mesmo. Como é que a adrenalina, eu acho que altera o seu organismo, te deixa com mais vibes, adrenalina, sobe a sua pressão sanguínea, eu acho que aumenta, por aí vai, você fica desalterado mesmo, você quer coisas mesmo, sei, ei, adrenalina, vamos lá deixar, adrenalina é a elevação, insulina é uma hormona que, insulina faz o quê? Insulina diminui o açúcar no sangue, exato, então não seria. A testosterona é produzida, tem a ver com o homem, né? Tem a ver com células masculinas, testosterona, sim. Tem a ver com o homem, nós é que produzimos testosterona, ok? Eu acho que a mulher também produz, eu acho, por aí vai. A mulher produz estrogênio, por aí. Muito bem, fechando o exame com a chave de ouro, está a dizer o seguinte, no número 40, a concentração da glicose é mantida praticamente constante no sangue devido à ação de duas hormonas que são, a concentração de glicose quando falam de glicose, é exatamente falar de açúcar, ok? Açúcar, então eles estão a dizer para controlar o açúcar, quais são as hormonas que controlam esse açúcar? Uma das hormonas eu já disse na linha anterior, que era a insulina, isso aqui está na linha B, no número 39, insulina controla, faz o quê? Diminui o açúcar no sangue. Isso já sabíamos, né? Alguém que tem... Como é que tem o quê? Qual é aquela doença que... É diabetes, né? Diabetes que tem elevada concentração de açúcar no sangue. Então, a pessoa... Sim, é diabetes. Então, a pessoa usa insulina... Caso ela não produza insulina, vai ter que usar insulina artificial, né? Implantam insulina para controlar o açúcar no sangue. E outra, eu já sei que será insulina. E tem uma outra, vamos lá. Tem que ser insulina. Aqui tem insulina. Adrenalina, não tem nada a ver. A insulina e estrogênio. Isso aqui não tem nada a ver. A linha C, insulina e glucagon. Glucagon tem a ver com açúcar. Então, glucagon é a hormona que aumenta açúcar no sangue. Então, a glucagon aumenta e a insulina reduz. Então, esses dois juntos fazem o equilíbrio. Tem muito açúcar, insulina reduz. Tem pouco açúcar, glucagon produz mais açúcar. Aumenta, ok? No organismo. Então, um ser humano que tem glucagon e insulina está numa boa, ok? Porque quando tem falta de uma coisa, outra hormona vai produzir. Se tem menor concentração, outro cara vai produzir. Insulina e tiroxina também não tem nada a ver, ok? Então, desta feita, chegamos ao fim da resolução deste presente exame. Se de alguma forma gostou desta resolução, peço que te inscrevas no canal, deixa ficar seu like, compartilhe também para que os outros tenham acesso a esta resolução e até a próxima oportunidade.